no Evangelho há mais de um ano. Estamos no capítulo 22. Semana passada nós falamos sobre a ressurreição. E hoje nós iremos falar sobre o maior dos mandamentos. Abra sua Bíblia nesse texto em Mateus 22, do versículo 34 até o 40. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos ler esse texto, para a nossa edificação. Mateus 22, 34 a 40. Vamos ler juntos essa passagem, você que está em casa também, você possa estar acompanhando a leitura para a sua edificação. Diz assim o texto sagrado: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Verso 37, todos juntos? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, todos juntos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor, para que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Toca a nossa vida, Deus. Que a tua palavra possa trazer, ó Deus, esperança à nossa vida, possa nos encharcar com teu amor, possa transformar as nossas vidas, possa nos iluminar na caminhada da vida, possa, ó Deus, destruir tudo aquilo que precisa ser destruído dentro de nós, que não agrada ao Senhor, mas construir tudo aquilo que precisa ser construído dentro de nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos fazendo crescer, ó Deus, em graça, em amor, em fé, em esperança, em perseverança, ó Deus, para que possamos, ó Deus, construir um mundo melhor, com o amor de Cristo, com a graça de Cristo, com o Evangelho de Jesus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Algumas perguntas são feitas para nos fazer pensar, não para serem respondidas. Na verdade, algumas das melhores perguntas da vida são aquelas que nos deixam imóveis, ponderando sobre elas, refletindo nelas, em vez de darmos respostas empeçadas, como se fosse um programa de perguntas e respostas da televisão. Os melhores professores que temos são aqueles que nos levam a explorar mais profundamente as questões fundamentais da vida, que nos fazem aprofundar sobre as coisas essenciais da vida, em vez de nos levar a anotar suas listas de respostas. No entanto, meus irmãos, algumas pessoas fazem perguntas não para aprenderem, mas para nos fazer cair em suas armadilhas. E dessa forma, os fariseus estavam mais interessados em derrotar Jesus do que aprender a verdade sobre Jesus, a verdade sobre a palavra de Deus. Isso me faz lembrar uma pergunta que alguém me fez certa vez. Eu estava falando sobre a criação, né, e um irmão, né, parou e falou: pastor, se Deus criou tudo, todas as coisas, o que Deus estava fazendo antes de criar o sol, a lua, as estrelas? E aí eu percebi a armadilha dele e falei: olha, boa pergunta, vou te responder no final da aula. E eu te responderei porque fizeram essa pergunta a João Calvino há 500 anos atrás. E aí eu dei a minha aula sobre a criação, falei sobre o primeiro dia da criação, o segundo dia da criação, o terceiro dia da criação, o quarto dia da criação, o quinto dia da criação, o sexto dia da criação, e no sétimo Deus descansou. E depois que eu terminei a aula e falei que Deus criou tudo para a sua glória, e o povo estava esperando o que eu ia responder. O que Deus estava fazendo antes de criar o sol, a lua e as estrelas? Eu falei assim: boa pergunta, meu irmão. Fizeram essa pergunta a João Calvino há 500 anos atrás. E João Calvino respondeu: Deus estava criando o inferno para os curiosos. Meus queridos irmãos, esses homens aqui também estavam fazendo uma pergunta capciosa para Jesus. O texto diz que um deles, intérprete da lei, fez uma pergunta para experimentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
Nós gostamos de saber qual é o homem mais rico, qual é a montanha mais alta do mundo, qual a pessoa mais influente nas redes sociais. No entanto, esse intérprete da lei fez essa pergunta, uma vez que eles, fariseus e escribas, que eram os doutores da lei, os intérpretes da lei, eles mantinham intensos debates sobre os mandamentos, se algum deles era grande ou pequeno, leve ou pesado, mais importante ou menos importante. Eles estavam perguntando qual dos 613 mandamentos era o grande, o maior de todos os mandamentos, o mais importante de todos os mandamentos. Ou seja, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Alguns consideravam a lei da circuncisão como grande mandamento, porque era a porta de entrada na comunidade de Israel. Outros, a lei do sábado, a lei do descanso. Outros, a lei dos sacrifícios, a lei de Levi, a lei, né, que Deus deu sobre os sacrifícios a respeito do livro de Levítico, na Bíblia. No entanto, Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso ser e com tudo que possuímos. Devemos amá-lo de toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. É isso que Jesus respondeu, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Mas o amor a Deus não pode ser desassociado do amor ao próximo. E por essa razão, Jesus disse: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Então, a grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que o amor vertical a Deus e o amor horizontal aos homens e mulheres são o fundamento e a estrutura de toda a lei. Vamos ver isso? O amor vertical a Deus e o amor horizontal aos homens e às mulheres são o fundamento e a estrutura de toda a lei de Deus. Por isso nós podemos ver, em primeiro lugar, que o versículo diz, no versículo 37, vamos ler juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos a isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este mandamento, meus irmãos, este amor a Deus é um amor total, um amor pleno, um amor integral, um amor que domina as nossas emoções, é de todo o coração, de toda a alma, que dirige o nosso pensamento, de todo o entendimento, que é o motor de todas as nossas ações, porque em Marcos diz que nós devemos amar a Deus também com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Em outras palavras, o coração, o centro do ser humano deve estar totalmente ocupado por Deus. Deus tem que ocupar o trono do nosso coração. Deus tem que ser a pessoa mais importante no trono do nosso ser. O texto diz que a alma, todo o anseio de vida deve se expressar a favor dele. Nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma. O entendimento, a força da sua razão deve ser mobilizado para a glória de Deus. Você deve amar a Deus com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com toda a sua razão. E você deve amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu vigor, com toda a sua capacidade, com toda a sua energia, com todo o seu poder. Nós devemos amar a Deus de forma integral. E este amor é uma entrega total da vida a Deus em devoção, serviço e obediência. Nós não existimos para a nossa própria glória, nós existimos para a glória de Deus. E por esta razão nós devemos amar a Deus acima de tudo, uma vez que a vida só faz sentido no centro da vontade de Deus. A vida não faz sentido longe de Deus. Uma vida fora da vontade de Deus. Enfim, o maior mandamento é amar a Deus com
todo o nosso ser, com tudo que possuímos, o nosso coração, a nossa alma, a nossa força, a nossa mente, os nossos bens e o nosso serviço. E esse mandamento exige uma resposta integral de todo ser humano, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a sua força. Fico pensando que quem joga bola, por exemplo, disputa um campeonato, ele emprega toda a sua energia, toda a sua vitalidade, todo o seu suor para marcar o gol, para ganhar uma taça, para ganhar o campeonato e para ganhar um título. Ele emprega ali toda a sua força. Nós devemos empregar toda a nossa força amando a Deus, respeitando a Deus, honrando a Deus, obedecendo a Deus. O amor a Deus, meus irmãos, é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. O amor a Deus é o resumo de todos os mandamentos da primeira tábua. Nós podemos ver a primeira tábua, diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti mais escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando eu fiz a minha monografia no seminário, há mais de 25 anos atrás, eu escrevi sobre Jesus, né, a revelação visível do Deus invisível, e tinha uma moça que eu contratei e paguei para que ela pudesse digitar, né, o meu trabalho, e ela falou assim: my Godinho. E eu pensei: o que é isso que essa menina está falando? My Godinho, né? Aí eu falei: meu Deusinho. Aí eu disse para ela o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós devemos, quando citar o nome de Deus, devemos citar isso com temor, com tremor. Deus não é brinquedo para estar na nossa boca, sendo citado de qualquer maneira. Nós devemos honrar a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus criou tudo em 6 dias, no 7º descansou, e Deus separou esse dia para o descanso humano. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E para o descanso, é a lei do descanso, para que pudéssemos estar na presença de Deus descansando. Quantas pessoas às vezes têm gastrite, têm úlcera nervosa, porque ele não tira tempo para Deus, ele não separa tempo para Deus, ele não separa um dia semanal para cultuar a Deus em família, juntamente com os seus filhos. Então ele anda estressado, com o seu coração em taquicardia, e às vezes com a sua pressão elevada, porque ele não tem tempo para Deus. Nós fomos criados para amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Em seguida, meus irmãos, Jesus cita Levítico 19, verso 18, que enfatiza o amor pelo próximo. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Então, o amor a Deus não pode ser desassociado do amor ao próximo. O nosso amor a Deus deve manifestar-se em amor aos semelhantes. Nós temos no Brasil mais de 40 mil homicídios. Quantas pessoas, né, se levantando contra o seu semelhante, matando, atirando, e destruindo famílias, destruindo o seu semelhante. O próximo, meus irmãos, é qualquer pessoa que tenha se colocado no seu caminho. Para os fariseus, o próximo significava apenas os companheiros judeus. No entanto, para Jesus, o próximo inclui até mesmo os desprezados samaritanos, como pode ser visto na parábola do bom samaritano. O amor para com o próximo,
porque também ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou todos os seres humanos como a sua imagem e semelhança. Amar o próximo como a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Ninguém, meus irmãos, precisa nos ensinar acerca dos instintos sadios de sobrevivência. Nós, por exemplo, quando um carro ele entra na contramão, a gente tenta desviar dele. Uma moto vem, pula o quebra-mola e vem na nossa direção, a gente sai da frente para não ser atropelado. A gente tem, né, esse instinto sadio da sobrevivência. Até mesmo um bebê, ele já mama. É só chegar perto. E se a mãe não chegar perto do bebê para que ele possa mamar, ele chora. É por isso que ele chora. E é por isso que a gente fala assim, quem não chora não mama, não é verdade? A criança chora. E se a mãe não atender, o vizinho vai atender. Olha, essa mãe está dando maus tratos. Né? Ela pode perder a guarda da criança e ser colocada numa família substituta para poder cuidar dessa criança. E aqui nós podemos perceber se a criança está passando mal, ela sinaliza dor, chorando, estremece diante de uma chama, fecha os olhos quando uma mosca passa assim, a criança pisca. Mesmo não sabendo falar, mesmo não sabendo fazer uma conta mais simples de 2 mais 2 igual a 4, a criança se protege, mesmo no colo da mãe, mesmo num berço, dormindo. Um cuidado natural, às vezes inconsciente, pelo próprio corpo. O ódio, meus irmãos, alguém chegou a dizer que é como um cão raivoso que ataca o próprio dono. O ódio faz mal para o próprio odiento, para o rancoroso. Certa feita, visitando uma senhora, ela tinha um ódio muito grande da sua irmã. Ela tinha um problema de família, um problema assim de muitos anos. E eu visitando, ela tinha um problema na pele que ela coçava o corpo inteiro. Era uma doença que ela tinha psicossomática por causa do ressentimento, por causa do rancor, por causa do ódio que ela nutria. E quando eu perguntei sobre a sua relação com a sua irmã, ela falou assim, eu odeio. Fez uma voz cavernosa, como se fosse uma voz saindo do inferno. Era um ódio que ela nutria dentro do seu coração, porque o ressentimento é a cocaína das emoções. Alguém chegou a dizer que o ressentimento é o veneno que a gente toma esperando que o outro possa morrer. Eu nunca cheirei cocaína, graças a Deus. Contudo, eu tenho conhecimento sobre os malefícios que ela causa no organismo humano. Ela acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão. A pessoa que cheira uma cocaína, a pupila fica dilatada. A cocaína pode matar o viciado com overdose. Mas a raiva também pode matar o rancoroso. Porque o ódio é a cocaína das emoções. Por isso a Bíblia chega a dizer, meus irmãos, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Não é crente. Não nasceu de novo. A Bíblia diz que Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. O amor a Deus, meus irmãos, não pode se expressar separado do segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por exemplo, a gente encontrando uma criança desprotegida, nós devemos amar essa criança. O Senhor Jesus diz, deixai-vos a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Nós devemos amar os pequeninos. Se a gente encontrar alguém moribundo na rua, sofrendo, nós devemos nos compadecer. Um dia tinha um homem aqui, à frente desse templo, alcoolizado, bêbado. Eu chamei para que ele pudesse entrar, tomar uma água, lavar o rosto, e li a Bíblia com ele, orei por ele, ouvi a sua história. Nós devemos parar, meus irmãos, para atender as pessoas, ouvir a história dessas pessoas, por que elas estão nas ruas, por que elas estão chafurdadas, às vezes, no alcoolismo. Algumas pessoas porque perderam o amor da sua vida, o casamento acabou, ou porque ficaram desempregadas, ou porque não tiveram o apoio da família, ou porque foram na onda dos amigos, como o filho pródigo que gastou tudo
na gandaia, na noitada, na balada, e depois foi para a sarjeta, para a lama, tratar dos porcos e desejar comer da comida dos porcos. Mas mesmo assim, numa condição periclitante, terrível, nós devemos amar essas pessoas, porque elas são imagem e semelhança de Deus. Elas carecem da nossa compaixão, do nosso amor, porque se não fosse Cristo, nós também estávamos chafurdados no lamaçal do pecado, se não fosse a graça de Jesus. A igreja, meus irmãos, existe para amar a Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Amar é uma decisão. Somente isso possibilita a convivência entre pessoas diferentes, mas que tenham sonhos em comum. Eu decido amar como também decido odiar. Amar é uma decisão, e a decisão de amar tem que ser uma decisão de amar sem limite. Agostinho, um dos pais da igreja, Agostinho tinha uma mãe muito piedosa chamada Mônica, e esta mãe nunca deixou de orar por Agostinho. Agostinho era um homem boêmio, era um homem que tinha abraçado ideologias equivocadas da sua época. Mas Agostinho, na praça de Milão, ele ouviu uma menina com o Novo Testamento na mão, dizendo: toma e leia, toma e leia. E ele então leu uma passagem que está escrita em Romanos 14, e ele leu essa passagem, e Cristo mudou a sua história, e ele se tornou um dos grandes pais da igreja, um dos grandes teólogos da igreja. Por exemplo, Lutero, Calvino, eles beberam dessa teologia de Agostinho, e Agostinho chegou a dizer que a medida do amor é amar sem medida. Amar verdadeiramente, meus irmãos, é amar sem limites, porque o amor é uma dívida impagável. A Bíblia chega a dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Se você deve no mercadinho, perto da sua casa, pague. Se você deve ao seu irmão, pague a sua dívida. Se você deve no mercado, pague. Se você deve no posto de gasolina, pague. Pague, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque o amor é uma dívida impagável. Finalmente, meus irmãos, o amor não faz mal ao próximo. O amor é o cumprimento da lei. Quem ama verdadeiramente, o texto diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não mata, não furta, não adultera, não cobiça. Quando a gente não ama verdadeiramente, a gente acaba quebrando esses pactos, porque somos pecadores. E alguns chegam a dizer: não, as regras existem para serem quebradas, mas ninguém vive sem regras. Por exemplo, se a pessoa, se não tivesse a lei de trânsito, a gente ia passar direto, né, num cruzamento, poderia atropelar alguém. E quando a gente olha no cruzamento tem um sinal vermelho, a gente que conhece a lei do trânsito tem que parar, para não ter um acidente, para que não haja ali algo fatal, ou um acidente que possa imobilizar, ou quebrar uma perna, ou levar a pessoa a bater o seu carro e ficar entre as ferragens. A gente respeita a lei do trânsito. A gente respeita também a lei que Deus colocou no universo, a lei da gravidade. Ninguém vai subir num prédio de 10 andares, em sã consciência, pular do 10º andar, em queda livre, porque tem a lei da gravidade. Se você pular, você vai se esborrachar no chão. Só faz isso um insano. Alguém que está aflito na vida, com algum problema existencial: quem que eu sou, por que estou aqui, para onde eu vou, e acaba atentando contra a própria vida. Se a gente não respeitar a lei da gravidade, a gente se esborracha. E assim também nós devemos respeitar as leis de Deus, para que possamos ter uma convivência boa em família, uma convivência boa na sociedade. Porque o amor, meus irmãos, o amor faz bem ao próximo. E quem ama, cumpre a lei. Agostinho diz o seguinte:
Ama e faz o que quiseres, se calares, calarás com amor, se gritares, gritarás com amor, se corrigires, corrigirás com amor, se perdoares, perdoarás com amor, se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os seus frutos. Quando a gente está encharcado com o amor de Deus, a gente produz frutos para Deus, frutos que vão abençoar as pessoas. A existência, meus irmãos, de um verdadeiro amor constrói um lar feliz. Quando o amor está reinando no lar, o lar é feliz. É tão bonito às vezes chegar numa casa e ter uma plaquinha: aqui mora um casal feliz. Ou a gente vê aquela plaquinha assim: um lar feliz. Um lar feliz só pode ser construído com amor verdadeiro. Uma igreja também. Uma igreja saudável. Eu conheci a história de uma igreja que teve uma briga tão grande, né, que a cadeira voou, os crentes brigaram, uma irmã deu uma mordida nas costas de um presbítero, o outro veio para separar, ele deu um murro no olho dele e houve uma confusão. Isso é uma igreja doente. E aí a igreja ficou interditada por ordem judicial 1 mês. E aí escreveram assim na porta da igreja: karatê. Meus queridos irmãos, isso é uma igreja doente. Um povo que não se ama, que não se perdoa, que não leva as cargas dos outros, que não chora com os que choram, que não se alegra com os que se alegram, é um povo doente. E o amor, meus irmãos, ele faz diferença no mundo. Como é que a igreja presbiteriana de Lindéia vai ser conhecida aqui no bairro e no mundo? Se nós tivermos amor uns para com os outros. João 13:35, palavras do Senhor Jesus para o nosso coração, diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E aqui nós podemos perceber que o discípulo de Cristo é conhecido pelo amor. Como é que eu conheço um discípulo de Jesus? Alguém que teve um encontro com Jesus, se ele tem o amor de Deus no coração. Segundo o bispo Heiler, não faz sentido para as pessoas ouvirem de nós acerca da eleição, regeneração, justificação e conversão, se elas não observarem em nós a prática do amor. Nós somos uma igreja reformada, nós temos a melhor teologia, o melhor ensino, mas nada disso, meus irmãos, seria bom o suficiente se a gente não tivesse a prática do amor. Nós devemos ser uma igreja ortodoxa, com a correta doutrina, mas nós devemos também ter a ortopraxia, a correta conduta, o correto proceder. E a prática do verdadeiro amor revela que nós somos discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É assim que nós devemos viver. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Adorando e amando a Deus de todo o nosso coração. O Senhor é o único Deus e o digno de toda a nossa adoração, não há outro Deus. Nós não podemos adorar os deuses, nenhum outro pode assentar no trono do nosso coração, nada pode tomar o primeiro lugar na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, nas suas metas. O Senhor tem que ser o primeiro na sua vida, nenhum outro pode assentar no trono do seu coração. Cuidado com os ídolos, o dinheiro, o sexo, o prazer, o trabalho, o futebol, os filmes, o celular, a família. Nada disso pode ocupar o primeiro lugar do Senhor na nossa vida. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nada pode ocupar o lugar de Cristo no nosso coração. Ele é o mais importante na história da nossa existência. Nós devemos amar a Cristo acima de tudo na nossa vida. Quantas pessoas às vezes deixam o culto por causa do campeonato do futebol? O meu time vai disputar a final e ele vai para o estádio, ou vai para frente da televisão, ou vai assistir o filme na Netflix e deixa Cristo de lado. Cristo não é um acessório apenas na nossa vida, meu irmão. Cristo é o principal, o essencial, o fundamental.
Ele tem que ocupar o primeiro lugar. Porque os verdadeiros discípulos de Cristo devem amar a Deus com todo o seu ser. O coração, a mente, a alma, a força devem cooperar no amor a Deus. O coração é a sede da roda da existência humana, a fonte de todos os pensamentos, palavras e ações. Ame a Deus acima de tudo e ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Ame a Deus com todo o seu ser. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Amando o próximo como a nós mesmos. Eu não sei se você nutre o ódio contra alguém, mas reconcilie. Se você está brigado com a sua sogra, com o seu sogro, você está odiando alguém no seu coração, o seu filho, a sua filha, ame o próximo. Amar o próximo faz parte de amar a Deus. É impossível fazer uma coisa sem fazer a outra. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se você tem algum problema na igreja com alguém, procure, antes de terminar o culto, e resolva esse problema. Não fique carregando ressentimento, não. Porque o ressentimento, o rancor, é a cocaína das emoções, vai te matar, vai te destruir. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O amor de Deus, meus irmãos, não se divide, porém só se completa no amor ao próximo. E eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e outra ruim. Qual você quer ouvir primeiro, a ruim ou a boa? Vamos ouvir a primeira, a ruim, né? Para a gente terminar com a boa. A primeira, meus irmãos, é que nós não amamos a Deus com todo o nosso ser e nem amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Pastor, é verdade? É verdade. Por quê? Por que nós não amamos a Deus com todo o nosso ser e nem o próximo como a nós mesmos? Porque nós já nascemos pecadores. E como pecadores nós temos medo de Deus. Quantas pessoas ficam fugindo de Deus? O nosso coração, meus irmãos, está cheio de ídolos, de deuses. Jamais poderemos amar realmente a Deus enquanto não estivermos em paz com Ele por intermédio de Jesus. Mas por que nós não amamos o próximo como a nós mesmos? Porque o amor, meus irmãos, não é um sentimento natural. Sabe como nós nascemos? Nós nascemos egoístas, odiosos e odiando uns aos outros. Davi chega a dizer, eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Jamais amaremos corretamente o nosso próximo enquanto o nosso coração não for transformado pelo Espírito Santo. Nós precisamos nascer de novo. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas eu quero terminar com a boa, não é verdade? A boa, meus irmãos, é que a fé em Jesus é a verdadeira fonte do amor a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Deus ama, meus irmãos, Ele ama o mundo. E quando Deus dá, Ele dá a quem? Ele dá o seu Filho, Jesus, unigênito Filho de Deus, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, um amor sacrificial. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior alcance, de tal maneira, a maior intensidade, que deu o maior gesto, seu Filho unigênito, o maior presente, para que todo que nele crê, a maior multidão que nele crê, a maior virtude, não pereça, o maior livramento, mas tenha a vida eterna, a maior bênção de todas. Por essa razão, somente em Jesus nós conseguimos amar verdadeiramente. Nós vimos aqui, através da música, o cântico
sobre a história da mulher samaritana, que tinha muitos ídolos no seu coração, que tinha muitos amores no seu peito, que queria preencher o vazio da sua alma nos braços de vários homens, até que ela encontrou Jesus, que mudou a sua história, e ela bebeu desta água, da água da vida, e Jesus disse que se ela bebesse desta água, ia jorrar nela uma fonte para a vida eterna. Meus irmãos, nós só conseguimos amar verdadeiramente tendo Jesus no nosso coração, porque o amor é fruto do Espírito, e por isso nós precisamos nascer de novo. E por isso Jesus diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós só conseguiremos amar as pessoas verdadeiramente se nós formos tocados pelo amor de Cristo, um amor sacrificial, um amor verdadeiro, que muda o nosso interior, que tira os ídolos do nosso coração, para que possamos amar a Deus acima de tudo, e amar o próximo como a nós mesmos, pela graça de Jesus, e pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém?